A paz do Senhor, meu povo, que Deus abençoe a vossa vida, que seja próspera a tua vida, a tua alma, diante do Senhor nesta noite abençoada. Estamos aqui, eu quero estar fazendo aqui uma leitura de um texto das Sagradas Escrituras, um texto bíblico, para nossa meditação, um pouco daquilo que nós costumamos fazer no nosso dia a dia. Quero ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, aquela história bem conhecida, a história de Filipe, né? O Filipe e o eunuco etíope. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto, E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentando-se no carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Tens tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero trazer uma palavra sobre a obra evangelizadora da igreja. A igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, ela nasceu dentro de uma obra evangelizadora. Foi o processo evangelista de Jesus que gerou a igreja do Deus vivo. E este processo de evangelização foi também transmitido à posteriori igreja de Cristo para que ela desse continuidade. Nós, como igreja do Senhor, fomos e somos chamados a dar continuidade no ministério evangelizador de Cristo, para alcançar as almas, para chegar às pessoas que estão perecendo, carentes, que estão morrendo sem Jesus. E esse processo evangelizador é a base central do crescimento da igreja. Nós, amados, podemos analisar, queridos, que se nós não tomarmos a frente daquilo que nos foi ordenado, que nós não teremos muito o que contar diante de Deus. O IBGE diz que no Brasil há aproximadamente 40 milhões de pessoas que professam uma fé evangélica. Oriundas de todas as igrejas existentes, 40 milhões de pessoas. Mas o mesmo IBGE também diz, amados, que há em aproximadamente 4 milhões de pessoas que professam uma fé evangélica, mas que já não estão mais dentro de uma igreja evangélica, se afastaram da igreja. Hoje são chamados de desigrejados, pessoas que não frequentam mais uma comunidade cristã. E aonde é que está a falha nisto? Muitas das vezes está, amados,
porque nós mudamos o processo. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E ele nos mandou fazer discípulo de todas as nações. E fazer discípulo é totalmente diferente de ganhar alguém para Jesus. Ganhar alguém para Jesus vem do momento da pregação. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você pode pregar e ganhar uma grande multidão para Jesus. Você pode ganhar uma multidão muito grande para Jesus, mas fazer discípulos é posterior àquele dia que a pessoa se manifestou. Fazer discípulo é o corpo a corpo do dia a dia, o discipular, o trazer para a comunidade cristã, o ensinar a ter amor pela palavra, ensinar ele a guardar os mandamentos de Deus, a zelar pela sua vida santa, uma conduta moral. Se ele bebia, você vai acompanhá-lo para que ele largue o vício. Se ele fumava, você vai acompanhar para ele largar o vício. Isso é fazer discípulo, coisa que muitas das vezes é negligenciada. Aceitou Jesus, a pessoa vai embora, ninguém acompanha. Se quiser vir para a igreja, vem. Se quiser, tudo bem. A gente às vezes se esquece que fazer discípulo às vezes é carregar nas costas, é suportar a cruz. E nós estamos chegando a coisas alarmantes. O Brasil tem crescido muito o número de jovens que estão caindo na dependência das drogas. O Brasil tem crescido muito o número de facções e crimes que têm sido relacionados a todas as classes sociais. E só pode mudar este país, esta nação, o poder do Evangelho. E este poder do Evangelho, muitas das vezes, querido, não está simplesmente em eu fazer uma grande cruzada, é muito boa, mas o corpo a corpo. Nós vemos aqui algo que é muito importante na obra missionária. A obra missionária é evangelizadora, aquela obra missionária de você pregar na esquina, de você sair no ônibus, de você ir no ponto de ônibus e entregar folheto, de você saber de alguém que está lá moribundo espiritualmente e você ir resgatá-lo. Esta é a obra missionária que Jesus quer que eu e você faça, na visão de Deus, porque Deus quer salvar as pessoas. Não há interesse em Deus em que as pessoas sejam condenadas e vá para o inferno. O interesse de Deus é que as pessoas se salvem. Mas como é que isso vai acontecer? É necessário que haja uma parceria. Deus não pode salvar as pessoas sozinho. Ele me salvou, ele iniciou a igreja através de Cristo. Agora ele precisa de mim, ele precisa de você para ir até as outras pessoas e dizer para elas que Cristo pode salvá-las. A visão de Deus é esta. Nós encontramos um texto bíblico aqui que fala de Filipe. O anjo do Senhor apareceu a ele dizendo: vai lá para a estrada que segue para Gaza. Essa estrada hoje está deserta, vai para lá, desce para lá agora, Filipe. E Filipe, obedecendo a visão de Deus, ele foi para Gaza, para a estrada que leva para Gaza, e ficou lá. A estrada estava deserta, mas ele ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus. Quando Deus nos chama para evangelizar, às vezes a gente quer levar uma multidão. Não estou evangelizando porque ninguém vai comigo. Já fiz um projeto de evangelismo, a minha igreja não gosta de evangelizar. Quem foi que te disse que você está impedido de evangelizar? Filipe recebeu a visão e não chamou nenhum apóstolo. Ele não foi avisar a Pedro, a Tiago, ele não foi avisar nem o seu irmão André, ele foi sozinho porque a visão era dele. Deus tinha dado a visão, era para ele: desce para a estrada deserta de Gaza e vai lá agora, Filipe. E ele foi, porque o missionário evangelizador, o missionário evangelista, ele tem que obedecer à voz de Deus. A voz de Deus é que ele tem que obedecer. Ele não precisa de uma multidão, ele precisa ouvir Deus e saber que Deus está com ele.
Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um mundo tão difícil, tão estranho. Nós estamos tão bitolados em alguns sistemas que nós estamos esquecendo de ganhar as almas para Jesus. Estamos esquecendo de ganhar as almas para Jesus, de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. A gente às vezes convida um pregador para pregar, parece que os pregadores não sabem mais pregar. A gente escolhe um tema, passa 3, 4 meses orando no trabalho do circo de oração, depois escolhe um tema, prepara tudo, chama o pregador e na hora ele vem com uma conversa mole de que Deus revelou outra mensagem para ele. É mentira, irmão. Se você chamar um pregador que vem com o negócio de Deus, me revelou uma palavra, o tema é esse, mas ele quer que eu pregue isso, ele está mentindo. Ele já tem uma mensagem velha lá, guardada, que deu certo em alguma outra vez, e ele não estudou a palavra. A gente está vendo isso constantemente, nossos resultados estão sendo mínimos, porque as pessoas não respeitam a direção de Deus. Um trabalho do circo de oração passa semanas orando, trabalho de missões, o cara só prega a mesma mensagem. Você vai no culto de jovem, é a mesma mensagem, receba poder. Vai no culto de missões, que é para falar sobre obra missionária, estão pregando a mesma mensagem. Circo de oração, a mesma mensagem. Culto da família, a mesma mensagem. Ninguém está interessado em se preparar para pregar a palavra de Deus. É por isso que nós temos uma geração falida, de pessoas que não conhecem, estão se afastando da igreja porque não foram discipuladas, não se tornaram imagem de Cristo, cristãs. São apenas crentes, mas não são cristãs. E a igreja precisa se levantar, precisamos cobrar isto. Nós estamos às vezes participando de grandes congressos de missões, e às vezes o pregador ele nunca entregou nenhum folheto, ele nunca fez a obra missionária. Eu fico às vezes imaginando que é a mesma coisa de você ir para um curso de natação com um nadador que não sabe nadar, o professor que não sabe nadar. Vamos lá para um curso de natação, aí o professor diz: eu não sei nadar, mas vou ensinar vocês a nadar. Nós temos que ter experiências espirituais com Deus, nós temos que ter experiências com o Senhor, largarmos de estar inventando coisas e seguir a visão de Deus. Filipe, ele vai na visão de Deus, ele não comunicou a ninguém, ele não chamou ninguém para ir com ele, mas ele foi na visão de Deus, para a estrada deserta de Gaza. Interessante é que quando ele chega ali, ele ficou na beira da estrada. De repente vem um carro longe, ele observa, vem alguém lendo alguma coisa. Porque se você não segue a visão de Deus, você nunca vai ter a visão do que o povo precisa. Filipe observou que vinha um homem numa carruagem e ele vinha lendo algum pergaminho. E o Espírito Santo falou ao coração de Filipe. O Espírito Santo fala ao coração das pessoas. O Espírito Santo ainda revela o coração das pessoas a vontade dele. O Espírito Santo ainda fala qual é a vontade dele, qual é o projeto dele. E o projeto do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, e não mudou. Não mudou. Se ele não está convencendo, é porque alguém não está pregando a verdade. O Espírito Santo mostrou para Filipe que o eunuco precisava ouvir falar de Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo diz para ele: Filipe, sai da beira da estrada e te envolve com o eunuco. Corre ao lado do carro dele, não atrás, do lado, porque às vezes as pessoas estão se confundindo com o próprio mundo. Sai para evangelizar, volta desviado. Sai para visitar, volta desviado. Porque a poeira dos carros do mundo encantaram os seus olhos, confundiram a sua mente. Então o Espírito Santo diz para Filipe: corre ao lado do carro. Não vai atrás, porque a poeira vai te confundir. Corre ao lado. E ele corre ao lado e observa que ele estava lendo o profeta Isaías. Se a igreja não se envolver com o pecador, não poderá falar de Jesus para ele. Temos que ir até eles que estão confusos com tanta baboseira que tem sido ensinada por aí. Tanta baboseira, tanta coisa errada, tantos escândalos.
propagação dos escândalos está maior do que a propagação do Evangelho. As pessoas estão mais felizes em promulgar qualquer coisa que escandaliza o Evangelho, mais do que aquilo que edifica o Evangelho. Mais do que edifica. Estão lançando muita coisa que escandaliza e estão zombando das coisas que edificam. Mas a igreja do Senhor, a que foi chamada para cumprir o propósito de Cristo, ela tem que se envolver, sair do modismo, da beira da estrada e entrar na vida do pecador. Pessoas que estão se destruindo nas drogas, na prostituição, casamentos falidos, vidas espirituais falidas, porque aquele que é cristão, mas tem a vida espiritual falida, também precisa ser reeducado no Evangelho. Filipe entra e pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você lê? Irmãos, tem muito crente que não entende o que lê. Imagina o incrédulo. Imagina alguém que está buscando Jesus porque quer enriquecer, está buscando Jesus porque quer uma mulher, está buscando Jesus porque quer ter um carro bom, enquanto Jesus veio para dar para ele o céu, enquanto Jesus veio para dar para ele vida eterna, enquanto Jesus veio para fazer dele grande lá em cima e não aqui. Aqui é passageiro, pode ser ou não pode. As pessoas estão confusas porque estão lendo e não estão entendendo. É tanta gente colocando questões e deturpando a fé de muitos e até pondo dúvida nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é para a salvação daquele que crê. Ela é para a salvação daquele que crê. Não é para discussões teológicas. Se o que você discute não produz salvação, então é inútil diante de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então Filipe olha para aquele homem e ele diz: o que você está lendo? Você está entendendo? E ele disse: eu não entendo porque ninguém me explica. E convidou Filipe para explicar para ele. E ele entrou na vida do eunuco, o homem da rainha Cândace, o etíope. E ele começa a falar para aquele homem quem era a personagem daquela escritura. Aquele que Moisés disse: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Aquele de que falou, aquele que foi o cordeiro substituto lá no Moriá. E ele vai falando de Jesus. Vai falando, apresentando quem é Cristo. Até dizer para aquele eunuco: eu conheci ele. Eu estava debaixo de uma árvore quando ele me chamou. Eu era um verdadeiro israelita. E ele me fez um servo. Ele me mandou pregar o evangelho a toda criatura. Ele me ensinou. Eu estive lá quando muitos leprosos foram curados. Eu estive lá, eu vi ele abrir vista dos cegos, eu vi ele levantar mortos, eu vi ele curar paralíticos. Eu sou testemunha. Eunuco de Cândace, ele me mandou vir aqui pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a guardar tudo que ele me ensinou. Essa foi a mensagem do Filipe. E aquele homem olhou para ele e disse: vejo água, o que me impede de ser batizado? Que maravilha! A mensagem que entrou no coração do eunuco da Etiópia foi consumada naquele batismo. Não se acomode, igreja do Senhor. Saia em busca das almas. Tem muita família destruída por conta da prostituição. Estão destruídas porque as drogas chegou lá. Tem muita gente presa em cadeias do inferno. Cabe à igreja o resgate destas almas no poder de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Temos que sair da beira da estrada.
Temos que voltar a ser a igreja evangelizadora. Temos que voltar a ser aquele povo que ganha as almas para o reino de Deus e cuida deles até serem discípulos do Pai. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Levanta tua bandeira missionária e vamos ganhar este país para Jesus Cristo. Tudo vai passar a Copa do Mundo, vai passar as políticas, vai passar tudo, nós passaremos também, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a irmã Neuraci, que Deus abençoe a todos vocês que estiveram aqui comigo nesse momento, dando a sua participação, me cumprimentando. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.